Graças e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu quero começar a ministrar uma palavra lendo um texto bíblico. Eu vou ler só alguns versículos de João, o Evangelho de João, no capítulo 11, que conta a história da morte e da ressurreição de Lázaro. Mas eu vou ler só alguns versículos, que nos diz assim. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Nós cremos realmente que Jesus é a ressurreição e a vida e que todo aquele que crê nele nunca vai morrer? É interessante, é só um trechinho do diálogo entre Marta e Jesus, né? A história, quando nós lemos aqui na Bíblia, nos conta que Lázaro ficou doente, Jesus estava numa outra cidade, Marta mandou avisar, mas Jesus não foi naquele dia, ele ficou ainda mais 2 dias naquele lugar. E depois mais 2 dias para chegar na cidade, na cidade de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro moravam. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. E esse diálogo é um diálogo que Marta tem com Jesus assim que Jesus chega. Ela já sai correndo até ele e já cobra. Ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta já conhecia Jesus. Jesus era amigo da família. Eles já tinham presenciado muitos milagres, muitas curas. Então Marta tinha certeza que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, porque Jesus iria curá-lo. E é interessante, né? Esse tema que eu quero falar hoje com você é sobre morte. É um tema triste, é difícil de se falar, até porque devido a todas as circunstâncias que nós temos vivido, tantas mortes, tantas perdas por causa da pandemia. Eu mesma acabei de vivenciar uma situação pessoal, a perda de um dos meus irmãos. Um dos meus irmãos faleceu ontem e é um assunto difícil de falar, mas eu acredito que é necessário se falar sobre a morte, porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com relação à morte, e é uma preocupação que nós temos que ter, porque nós não fomos criados para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Deus nos criou para sermos eternos, para nós termos a vida eterna. Quando Adão pecou, Deus disse para ele que o pecado dele levaria à morte. Se ele desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Adão não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos ressuscitar dessa morte eterna. Então, quando Marta fala para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala para ela: Marta, creia, eu sou a ressurreição e a vida. É claro que no caso de Lázaro, já havia uma intenção da parte de Deus de ressuscitar Lázaro para ser um testemunho para a glória de Deus, um testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o enviado por Deus para ser o Salvador da humanidade. Porém, havia um tempo também, um plano e um tempo para Lázaro ser ressuscitado. Mas quando Jesus fala aqui que Ele é a ressurreição e a vida, Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É para nós pararmos para pensar. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos que ter essa certeza de que ainda que nós venhamos a morrer fisicamente, nós um dia iremos ressuscitar e iremos para o céu e estaremos com o nosso Deus eternamente. Porque o espírito do homem é eterno, o espírito nunca morre. Então o homem, depois que morre, só tem 2 caminhos: céu e inferno. E nós precisamos escolher esse caminho enquanto nós estamos vivos. Nós precisamos escolher o céu. E para escolher o céu, eu preciso crer em Jesus. A
A palavra de Deus diz que é crendo em Jesus que nós somos salvos e nós somos livres da condenação eterna. Então nós precisamos realmente crer em Jesus para nós recebermos essa certeza da vida eterna. Porque Deus, Ele nunca nos prometeu a imortalidade, mas Deus nos prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. Então todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos resgatar do pecado, para nos resgatar das mãos do diabo, para nos dar a vida eterna, todo aquele que crê vai ter a vida eterna. E o Senhor nos garante que Ele vai nos ressuscitar no último dia, porque vai chegar o dia do arrebatamento, o dia em que o Senhor Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar todos aqueles que creram nele, todos aqueles que acreditaram no sacrifício dele, todos aqueles que acreditaram que ele é o Filho de Deus. Então, a nossa segurança, a nossa certeza tem que ser essa. Ainda que o nosso corpo, esse corpo venha a morrer, mas nós precisamos morrer crendo que um dia nós seremos ressuscitados e que um dia nós estaremos com o nosso Senhor eternamente. Então, ainda que seja doloroso se falar de morte, nós precisamos realmente pensar na morte. Em Eclesiastes tem uma palavra que o Salomão ele fala sobre isso, que é melhor estar no enterro, num velório, do que estar numa festa. Porque quando nós estamos numa festa, nós não queremos nem saber, nós queremos mais saber de nos divertir. Mas quando nós estamos no velório, quando nós estamos no enterro, nós paramos para pensar na finitude da vida, que a nossa vida ela pode acabar a qualquer momento. Então que nós possamos não ficar pensando, meditando sobre morte, mas que nós possamos tomar uma decisão hoje de crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de entregar a nossa vida a Ele, de nos deixar ser guiados por Ele, porque todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para obedecer a Deus, para servir a Deus, para seguir a Jesus. E no final, a nossa recompensa pela nossa obediência a Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que nós possamos realmente buscar mais, conhecer mais a Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e que nós possamos viver de acordo com essa vida eterna, desde já, nós possamos viver na terra, como se já estivéssemos vivendo na eternidade com o nosso Senhor, viver de maneira justa, de maneira honesta, de maneira santa, obedecendo e honrando ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, e eu quero fazer uma oração. Pai querido, amado Deus, nós queremos agradecer por essa palavra. Queremos agradecer acima de tudo pelo Teu amor, Pai, porque foi somente pelo Teu amor, por graça e misericórdia, que o Senhor enviou a Jesus para nos salvar, para nos livrar do pecado, da condenação eterna, para nos dar a certeza e a segurança que ainda que os nossos olhos se fechem aqui nessa terra, nós um dia seremos ressuscitados e estaremos com o Senhor para sempre. Nos ajude, Pai, a viver realmente como filhos de Deus aqui na terra, a viver com os pés na terra, mas com o coração, com a nossa mente na eternidade já, pensando no céu, no nome de Jesus. Amém.